ou à tarde. Outra aula que eu quero trazer aqui para vocês, né? Posteriormente à gravação de todo esse curso, estou colocando essa aula também como uma aula adicional, mas eu queria trazer aqui uma aula para vocês a respeito de domos em miniatura, né? As maquetes, né, que a gente consegue fazer de domos em escala menor. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns conceitos aqui a respeito das maquetes para vocês entenderem isso um pouco melhor, porque pode ser, né, um jeito de vocês terem um primeiro contato com esse tipo de corte da estrutura, né, para vocês terem um investimento ali mais baixo, por exemplo, no pedido das madeiras, antes de vocês se aventurarem a fazer um domo grande. Porém, assim, se vocês seguirem o passo a passo de cada aula que eu estou passando, tenho certeza que vocês conseguem fazer o domo grande logo de uma vez. Mas, para quem se interessar, né, é possível você fazer pequenos modelos aqui de maquete para você conseguir sentir, né, como que funciona esses encaixes, para você ter essa primeira experiência aqui de construção de um domo ali num período muito mais rápido, né? Muito mais rápido você construir uma estrutura dessa do que uma estrutura ali de grande porte. O primeiro comentário que eu quero fazer aqui para vocês a respeito dos domos em miniatura, por mais que seja ali uma forma de você ter um investimento mais baixo para conseguir sentir como é fazer um domo desse, de certo lado, né, é um pouco mais complicado fazer um domo menor, né, numa escala pequena, do que um domo maior, e eu vou explicar o porquê, né, que é um pouquinho mais difícil você fazer com que esses encaixes encaixem de forma perfeita. É o seguinte, para peças que têm aproximadamente 20 centímetros aqui de lado, né, a gente está trabalhando com um domo que todas as peças são peças muito pequenininhas, você tem que entender que 1 milímetro de erro que você corta nessas peças, ele é muito mais relativo, é muito mais significante, na verdade, para peças que têm 20 centímetros do que para peças que têm 1 metro. Por exemplo, quando a gente está falando de um domo grande, né, de um domo que vai ser utilizado, por exemplo, como um cômodo, né, como essa oficina que eu estou nesse momento. Então, pequenos erros têm mais significância em um domo miniatura do que em um domo grande. Um domo grande, muito provavelmente, você não vai, por mais que você sempre tenha que buscar a maior perfeição possível na hora de fazer os cortes, para você evitar qualquer tipo de erro, inevitavelmente, algum milímetro a mais que você coloca numa peça ou outra, né, a mais ou a menos, ele vai ter menos significância total num domo grande do que vai ter num domo pequeno. Então, um domo pequeno é muito fácil, alguns pequenos errinhos de peça, você percebe, por exemplo, aqui, né, não formou um encaixe totalmente perfeito, como geralmente acontece nos domos maiores, porém é possível aqui montar essa estrutura. Então eu só aviso isso para vocês não se frustrarem, no caso de vocês tentarem produzir uma maquete, né, um domo pequeno desse daqui, caso os triângulos não encaixem de forma 100% perfeita, porque realmente para esse tipo de estrutura, em menor escala, é um pouco mais fácil de serem cometidos esses erros. E que isso sirva de um incentivo que, se você conseguir montar um desse, é certeza de que você consegue montar um domo maior, né? Isso se você seguir a risca ali todos os conceitos passados em aula, mas conseguindo montar um desse, a chance de você montar um domo grande é muito alta, tá bom? E um último comentário que eu digo aqui, né, a respeito dos domos em miniatura, do domo maquete. Se você for fazer um domo desse tamanho, ali, esse domo, se eu não me engano, tem próximo a 80 centímetros de raio, se eu não me engano, 80 centímetros de diâmetro, se eu não me engano, aproximadamente 40 centímetros de raio, o que eu recomendo é que você utilize e faça isso em um domo de frequência 2, tá bom? Um domo de frequência 3 é um domo muito complexo. Para esse tamanho de estrutura vai ser muito mais difícil você conseguir montar. Então, uma dica que eu dou aqui, se você quiser ter um primeiro experimento montando um domo pequeno, faça um domo de frequência 2, procura ali um raio de aproximadamente 40 centímetros, né, que seriam 80 centímetros de diâmetro. Acredito que esse é um tamanho certo para você conseguir treinar e conseguir fazer essas peças. Fora isso, acompanhe todas as aulas de corte da estrutura, que eu mostro como é que eu faço um domo grande. Aqueles mesmos conceitos você consegue adaptar para estar fazendo esse domo menor de frequência 2, colocando esse projeto no site do acidome.com.